Então, pessoal, vamos lá agora para o assunto abordado construtores, certo? Assim como construir um carro, existe a montagem, existe tudo no mundo para construir um produto ou objeto, existe um processo de fabricação, existe o processo de construir, certo? No mundo real. E no mundo da programação também existe esses construtores, você pode criar esse objeto, certo? Então, construtores é possível criar sim um objeto por inicialização imediata, com o sem atributo. Por exemplo, podemos criar um carro azul com 1.600 cilindradas. Então, na programação orientada a objeto, este procedimento é conseguido através de definição de um construtor no interior da classe. Certo? Então, além dos atributos e métodos, a classe e o objeto, neste caso, existe atributos e métodos e o próprio construtor dele. Ele, construtor, é o objeto, tipo, é o capitão, é o guia que vai dizer que o objeto está construído. É isso que eu preciso para se erguer, é isso que eu preciso para estar em pé. Então, construtores têm esse objetivo de criar ou inicializar um objeto no mundo real, no mundo da programação, certo? Então, imagine-se estrutura de classe, atributo, métodos e o construtor. Isso tudo aqui está tudo relacionado, certo? Então, nós podemos relacionar tudo isso aqui e construir, né, o nosso próprio objeto. Então, vamos lá para o mundo da programação, esse conceito, vamos ver como funcionam os construtores e a sua sintaxe, certo? Aqui a gente programou aqui neste caso classe carro. Vou salvar aqui. A gente vai pegar essa classe carro mesmo, mas a gente codificar. Vou aqui em classe estrutura. Vou criar aqui de novo uma classe. Neste caso aqui eu tenho um carro, certo? Eu já tenho essa classe, eu vou reutilizar ela. Eu tenho aqui os atributos, os métodos, né? E a quantidade. E neste caso agora aqui eu vou realizar o construtor. O construtor, a sintaxe é o seguinte: o objeto construtor é diferente do método, ele não tem retorno, certo? Ele, neste caso aqui, void, como explicado depois à frente, é um retorno do método, então ele não tem retorno. É o tipo de retorno, ele não retorna nada, neste caso também é void, neste também não retorna nada, mas porém existe métodos que têm retorno, isso é um outro conceito. O principal aqui é construtor. Então o construtor recebe o mesmo nome, carro, certo? Carro. Então estou dizendo aqui que eu tenho um construtor carro e eu estou dizendo que eu quero construir esse objeto. Para construir e inicializar esse objeto, eu vou dizer que eu preciso muitos para construir o objeto. Eu preciso de pneu, eu preciso das portas, eu preciso de tudo, certo, do carro. Porém, eu vou querer de início que para construir o carro, eu só vou passar string, variável, eu vou querer só colocar uma variável dizendo que eu quero a cor desse carro. Eu quero a cor só dele, depois eu quero a marca dele, string, e depois eu quero o modelo também. Então eu vou utilizar essas variáveis para falar ao construtor: eu preciso desses objetos ou mais, né? Você pode colocar aqui vários objetos para construir um carro, neste caso seriam N necessidades, mas a princípio de informação, gerar informação do carro também. Eu preciso da cor dele, da marca e do modelo, certo? Isso é os argumentos que são passados aqui, neste caso no construtor. Mas para eu atribuir a isso, eu tenho que pegar essa variável e atribuir objeto cor, a variável cor, ao atributo dele, de forma a cor desse carro. Um atributo, uma característica desse carro é essa cor. Eu vou passar, então eu vou ter que adicionar aqui cor, recebe cor, certo? Aqui eu posso colocar que as variáveis são, neste caso, né? Eu posso colocar maiúsculo aqui para diferenciar, para ele não pensar que é a mesma variável, a própria elemento de programação. Neste caso eu estou dizendo aqui cor, certo? Então a marca, a marca desse carro vai ser fazer a variável aqui, né? Conceito de variável, neste caso não é uma marca, marca seria marca e vamos lá, só colocar um modelo, né?
modelo, pegar a variável modelo dele e dizer, ó, o modelo é esse. Então estou construindo dizendo aqui que o modelo desse carro, eu estou atribuindo a isso, certo? Então o construtor, eu posso criar, dizer as características e o que eu preciso para construir esse objeto, certo? Existem N maneiras de fazer o construtor, você pode verificar a documentação, mas o princípio aqui, o conceito é o princípio básico e pesquisa e conhecimento para entender o conceito de construtor, ok? E como eu inicializo esse construtor? Como eu chamo esse construtor, não é isso? Mas primeiro, antes de chamar esse construtor aqui, eu quero passar um conceito aqui bastante utilizado também na programação, que é esse seguinte conceito aqui. É o conceito de uso de propriedades, certo? É um conceito bastante utilizado. Uso de propriedades. Para implementar para o implementador, neste caso, desenvolvedor de uma classe, uma propriedade, é bom a gente saber esse conceito. Consiste em um ou dois blocos de código, certo? Que representa um acessador GET, chamado GET, ou um acessador SET. Então, o bloco de código para o acessador GET é executado quando a propriedade é lida, e o bloco de código para o acessador SET é executado quando um novo valor é atribuído à propriedade classe. Então, as propriedades são utilizadas para leitura e escrita dos atributos do objeto, certo? Então, deixa eu detalhar o conceito aqui. Então, a gente usando a propriedade, como a gente utiliza as propriedades? A propriedade não é variável, a gente sabe disso. A propriedade não é a variável, é só um atributo utilizado para demonstrar que eu posso acessar aquele objeto, setar aquele objeto externamente, e eu posso acessar ele e setar ele internamente na classe, certo? Por isso se chama get, que neste caso o get seria para ler e o set, neste caso, para escrever. Diferente dos campos, as propriedades não são classificadas como variáveis. Portanto, você não pode passar uma propriedade como um parâmetro, uma referência ou outro. Então, não é variável os atributos, as propriedades. É um operador que, neste caso, que ele trabalha com o objetivo de identificar que eu quero. Desculpe, esse objeto pode ser lido e esse objeto pode ser descrito. Ok? Então, vamos para a prática, né? Aqui. Eu vou fazer o seguinte aqui para dar esse conceito sobre propriedades. Estou aqui no Visual Studio. Eu vou aqui abrir o Visual Studio. Então, eu posso fazer o seguinte aqui para as propriedades. Neste caso aqui tem aqui o atributo cor, marca e modelo. Vamos fazer o seguinte.